Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez, mais uma quarta-feira aqui para poder conversar e impactar de forma positiva o maior número de vidas possível. Então, você que já entrou aqui, mesmo que seja gravado, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo, compartilha com o maior número de pessoas possível, para que o maior número de pessoas possam ser impactadas também com tudo isso que nós vamos falar aqui hoje à noite. Vou falar um pouquinho para vocês o que é o QGR, né? QGR é Quartel General do Reino, é onde a gente realmente tem a oportunidade de levar para todos os lares, a palavra do Senhor de uma forma leve, de uma forma tranquila e com a participação das pessoas que estão envolvidas, né? Que estão aqui na live, no caso, as pessoas vão ter a oportunidade de falar um pouco aqui no final. E nós estamos aqui realmente para trazer algo para acrescentar na vida de vocês. Não apenas para ser mais uma live, não apenas para ficar jogando conversa fora, mas verdadeiramente para impactar a vida do máximo de pessoas possível. Vamos acenar aqui para a turma que já está entrando aí, ó. Boa noite. Bom. Pronto, voltei. Então, pessoal, vamos lá. Qual que é a intenção? Eu já falei para vocês. Tem pessoas só da família aqui agora no momento, tem uma outra pessoa entrando aí, mas isso aqui é realmente para impactar a vida de muita gente. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o que, na minha opinião, uma das coisas que o Senhor mais desaprova, que é ciúme. Acho que a gente pode colocar assim, a gente pode colocar que seja ciúme isso que a gente vai tratar aqui. É uma live bem rapidinha, eu não vou pretelar, não vou falar aqui por muito tempo, vai ser coisa, deixa eu até ver o relógio ali, eu pretendo terminar no máximo umas 20 e 10, tá? Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte: quantos de nós aqui, que muitas vezes, com irmãos, com colegas de escola, né? Colegas de escola às vezes acontece até mais do que com irmãos. Quantas vezes a gente já não teve ciúmes? Quantas vezes dentro de um relacionamento conjugal a gente já não teve ciúmes daquela outra pessoa, né? Do que ela está fazendo, do que ela está olhando, ou muitas vezes, o pior, daquilo que ela está recebendo, da gente achar talvez que aquela pessoa não é digna de receber aquilo que ela recebeu, e achar que a gente talvez seja mais digno ainda de receber. Só que a gente esquece de uma coisa muito importante, que na verdade, deixa eu só arredar só para não ficar de olho na hora. Pronto. Na verdade, as nossas atitudes às vezes que nos levam a não receber ou a não acessar aquilo que a gente talvez tanto almejava, tanto queria, e foi para o outro. É pura meritocracia isso que acontece. É pura meritocracia. Pessoal que está aí ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta, pode aí digitando, tá? Fazer a pergunta aí que quiser fazer. Eu não vou ficar aqui digitando muito aqui no telefone, porque eu fui digitar aqui aquela hora ele foi voltando aqui, que ele está da forma que eu posicionei ele aqui, ele fica tocando em vários lugares da tela se eu mexer. Então eu vou deixar ele aqui quietinho. Então, qualquer coisa aí pode digitando a pergunta aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, vou ler cada versículo separado. Acho que todo mundo aqui conhece aquela passagem lá em Mateus 15, do filho pródigo. Só que muitas vezes a gente escuta falar do filho que saiu, e não do outro, que era mais pródigo ainda, que é o que ficou. E eu queria falar aqui um pouquinho do filho que ficou nesse momento. O que saiu todo mundo já sabe, né? Ele foi, pediu herança, gastou todo o dinheiro, consumiu tudo, e aí quando ele estava comendo comida de porcos em determinado lugar, ele lembrou que os empregados do pai dele comiam melhor do que ele estava comendo ali, que era comida de porcos, e ele resolveu voltar para casa para ser empregado do pai, e foi muito bem recebido, com uma festa e tudo mais. Isso eu acredito que representa quem a gente é, né, para o Senhor. Nós somos pessoas que às vezes falhamos, que às vezes erramos, mas a gente não pode esquecer de que a misericórdia dele se renova
sobre as nossas vidas todas as manhãs. Então, todas as manhãs, todos os dias, é um dia novo, é uma página em branco para a gente reescrever ela. E aí, vou ler aqui a parte do filho que ficou, né? O que aconteceu? A partir do 15, a partir do... Deixa eu rolar para baixo um pouquinho aqui. Então, chamou os servos, matou o novilho. Mas olha... Tá aqui, ó. Isso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Ou seja, o filho mais velho estava trabalhando. O filho mais velho estava fazendo o que tinha que ser feito. Talvez com muito zelo, mas pela forma que se fala aqui no final, a gente vai observar que ele fazia, na verdade, era para obter uma recompensa. Era por isso que ele fazia, era para obter uma recompensa. Então, ele estava no campo e quando se aproximou, isso é o versículo 25. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele tinha acesso ao pai. Ele podia ir direto ao pai para perguntar o que verdadeiramente estava acontecendo. Para que ele foi perguntar para um servo? É a mesma coisa quando a gente tem a intenção de querer entender o que está acontecendo em algum lugar e a gente não ir na pessoa certa, a gente não ir na pessoa que a gente realmente deveria perguntar. E a gente ficar, vamos dizer assim, de futriquinha, né, perguntando para outros o que está acontecendo ali naquele lugar. Um exemplo, uma família com muitos filhos, né? Normalmente fala assim, um filho fala assim com o outro: o que o pai está fazendo ali? O que mãe está fazendo? Em vez de ir direto no pai e na mãe e perguntar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque só o pai e a mãe que verdadeiramente poderiam responder o que está acontecendo. Quem pode responder é só realmente quem está dentro do acontecimento e não quem está vendo de fora. E aí ele foi perguntar para o servo. E olha só o que o servo respondeu. Vamos lá. E perguntando um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse servo, no 27 agora, lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Quão grande, não é, né? Acho que só quem é pai e quem é mãe, acho que entende isso aqui que aconteceu. Imagina, um filho que você, não tem como a gente não gostar e não desejar um filho, né? Não ver ele crescer, não criar com todo carinho, com todo amor. E de repente esse filho vai embora, você não sabe por onde ele está andando, não sabe o que está acontecendo, mas ele não está seguindo aquele caminho que você gostaria que ele seguisse, como pai, como mãe. E ele realmente se perde, você nem sabe se ele vai voltar vivo ou morto. E quando ele volta, ele realmente volta sem nada, mas ele volta vivo, ele volta são e salvo, ele volta pronto a se arrepender. Nos versículos anteriores, né, fala que o filho veio pedindo para ser empregado, igual eu já falei aqui. Então ele nem queria a honra de ser filho novamente. Essa questão de nem querer a honra de ser filho, quando a gente peca, quando a gente comete um erro grave com o Senhor, é dessa forma que a gente tem que voltar para Ele, como verdadeiramente arrependido daquilo que a gente fez, para que a gente possa realmente acessar a graça do perdão, né, que Ele tem por nós todos os dias. A gente não pode esquecer de ter essa humildade. Então, o filho mais velho, no 28 agora, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, o seu pai saiu e insistiu com ele. Deixa eu ver aqui se vai falar mais para baixo sobre essa questão, mas eu acho que não. Isso aqui representa muito, eu estou com a Bíblia King James aqui, ó. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, ela tem um estudo embaixo e aqui no estudo fala uma coisa que eu já tinha ouvido algumas vezes e que eu já pensei assim: quem que é essa pessoa aqui? Quem que é esse filho mais velho nos dias atuais e naquela época de Jesus? Esse filho mais velho é aquele que Jesus chamava lá naquela época de religioso. Aquelas pessoas que achavam que se eles estivessem cumprindo toda a lei,
estivesse seguindo a cartilha, fazendo tudo certinho, direitinho, que realmente ele ia acessar tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, ia acessar o reino. E Jesus batia muito nessas pessoas, ele falava muito duro com essas pessoas. Mas mesmo assim, aqui fala, né? Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mesmo assim, eles tinham oportunidade. Jesus, através dessa situação, ele tentava trazer eles de verdade para poder entrar de volta, para poder estar de volta, para acessar essa graça. E muitas vezes eles rejeitavam, porque eles achavam que era por esforço próprio, por aquilo que eles eram. Trazendo para os dias de hoje, a gente precisa de entender uma coisa. Quantas vezes a gente fala assim, bom, a casa que eu moro não é minha. Mas quem tem uma casa própria e mora nela, fala assim, a minha casa, eu tenho um negócio lá, a pousada, a minha pousada. O meu carro, a minha filha, o meu filho. Na verdade, gente, a gente precisa de entender uma coisa. Nada disso aqui é nosso. Tudo que está aqui é do nosso Pai. É dele. Ele só nos permite usar. Nós só somos mordomos. E quanto mais a gente se esforça, olha como é que essa mordomia não tem a ver com fazer as coisas certas. Por que que pessoas que fazem muitas coisas erradas acessam também? Por quê? Porque tem a ver com acessar a graça. E quanto mais a gente acessa a graça, mais o Senhor realmente nos permite, sabe? Nos permite viver coisas boas aqui. Mas para isso a gente precisa de sacrificar a nossa carne. A gente falou isso aqui no estudo. Quem não teve oportunidade no estudo anterior, está gravado, está aqui no meu Instagram. Vai lá, vê lá. A gente falou muito sobre isso, sobre essa questão de sacrifício da carne para a gente poder acessar essa graça. Fazer atividade física, alimentar direito, tratar as pessoas bem, buscar novos desafios e não ficar na zona de conforto. Isso é muito importante para a gente poder ter esse acesso. Então vamos lá para o 29. Mas ele respondeu ao pai, olha, ao ciúme aqui, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Aí olha o que está falando no próximo versículo aqui, que eu acho muito interessante, mas olha como que isso tem aqui muito a ver com ciúme, né? Como que ele cobrou do pai? Da mesma forma, ele não achou bacana o que o irmão fez, mas ele está cobrando da mesma forma. E o pai vira e fala assim, aí ele continua, né? O filho continua. Mas voltando para casa, esse teu filho, ou seja, ele nem está mais considerando ele como irmão. Isso aí, Ju está falando aqui, se sentiu injustiçado. Exatamente, ele se sentiu injustiçado, porque ele achou que era pela força do próprio braço. Ele achou que era por ele estar fazendo tudo o que ele estava fazendo, que ele ia realmente ter aquilo. Só que na verdade, já vai falar aqui nos próximos versículos, já estava disponível, já estava ali, já era dele. Era só ele pegar e fazer. Ele só não pediu. Quantas vezes a gente quer, a gente deseja, a gente tem vontade, mas a gente não compartilha com o nosso Pai, a gente não fala diretamente com Ele. A gente fala com as pessoas, a gente cochicha, mas a gente acha que a gente não tem acesso ao Pai. A gente não fala com Ele, a gente não pede para Ele. E está ali disponível já para a gente usar. Só que se a gente não usar, a gente nunca vai acessar. O 30 agora. Mas quando volta para casa, este teu filho, que eu acabei de falar, né? Que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. A gente tem muita dificuldade de entender isso. Todos nós, eu tenho muita dificuldade de entender isso. Tudo já está pronto, tudo já está disponível. Basta a gente pedir licença para o nosso Pai, basta a gente pedir
a gente sacrificar a nossa carne e acessar. Se a gente não fazer isso, se a gente não sacrificar a nossa carne, não orar, não ter o relacionamento com Deus através da palavra, não ter o relacionamento através do relacionamento com os irmãos, a gente não vai conseguir acessar. E o versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quantas vezes a gente não é esse filho que... A gente pode ser os dois filhos, na verdade, mas quantas vezes a gente não é esse filho que foi, que saiu, que gastou tudo com prostituta, que esbanjou tudo aquilo que o Senhor nos deu. E as mãos do Senhor pesam verdadeiramente sobre a vida das pessoas que fazem isso. Até as pessoas que não servem a Deus, eles têm esse temor de não fazer isso, porque eles sabem que a mão do Senhor pesa quando a gente faz isso, quando a gente esbanja e gasta com coisas, vamos dizer, ilícitas, né? E o quanto o Senhor se alegra quando a gente volta para casa. E o quantas vezes nós não somos esse filho também ciumento, que acha que está fazendo tudo certo, acha que é pela força do próprio braço, e às vezes até quer cobrar, do Senhor aquilo que a gente não está conseguindo acessar. Então, assim, eu acho que a gente precisa de entender e buscar isso. A gente está com 4 pessoas aqui ao vivo. Queria que alguém aí entrasse comigo, volta aqui as conversas, só voltar, rolar para cima, que aí vai ter lá pedir para entrar ao vivo. Eu libero aqui para poder falar um pouquinho, dar opinião. A gente tem aqui mais uns 9, 10 minutinhos, talvez um pouquinho mais, mas vamos tentar fechar nisso. Entra alguém aí para a gente poder trocar uma ideia, para dar uma opinião, para falar o que entendeu aqui disso que foi falado, contar uma experiência. Destrava aí o que você tem para falar, aí agora e que está guardando, pode tocar a vida de muitas pessoas. Isso aí pode curar alguém. Então a gente não pode reter, a gente não pode calar nossa boca, a gente não pode ficar de boca fechada. A gente tem que falar, a gente tem que destravar nessa questão de falar. Quantas vezes eu estou numa live e eu sou doido para poder, às vezes eu até peço para entrar ao vivo para ver se alguém aceita, para poder falar um pouquinho, para dar uma opinião também. Não é para tomar live, mas é para falar um pouquinho. E aqui está sendo a oportunidade que vocês estão tendo. Clica aí, vamos falar um pouquinho. Vou dar aqui uns minutinhos para vocês, para poder alguém criar coragem aí. E enquanto alguém cria coragem, a gente vai estar aqui toda quarta-feira, 19h30. Eu vou sempre divulgar lá no Instagram, vou tentar lembrar mais cedo um pouco de divulgar, vou tentar colocar aqui no WhatsApp também, para poder a gente ter a oportunidade de compartilhar isso com mais pessoas e trazer mais pessoas para estar vendo ao vivo aqui. Quantas vezes esse horário a gente está aí vendo uma televisão, vendo uma coisa que nada a ver, né? E a gente pode estar aqui trocando uma ideia sobre isso, sobre o que o Senhor tem pra gente. Eu acho que isso é muito importante. E queria que alguém aí criasse coragem. Tô vendo que ninguém criou coragem ainda. Se ninguém criar coragem aí dentro de 2 minutos, eu vou encerrar a live mesmo. E queria pedir assim imensamente ao Senhor que Ele possa tocar nas nossas vidas, que a misericórdia dele possa continuar se renovando sobre as nossas vidas todas as manhãs, que a gente possa acessar tudo aquilo que já está disponível, tudo aquilo que ele já tem, que já está aí pronto para a gente, que a gente possa conseguir entender como que a gente faz para acessar, o que a gente precisa de fazer de sacrifício
com a nossa carne aqui, ó, para o nosso espírito crescer e a gente poder acessar tudo que Ele tem para a gente de forma plena. Ju estava querendo participar aí, ó, mas ela está com a Dudinha lá quase dormindo. Tá tranquilo, Ju, tá tudo certo. E espero, gente, que tenha feito sentido para vocês tudo isso que a gente falou aqui. Quem entrou por último aí, ó, tô vendo aqui depois, Sam entrou, Samuel entrou. Então vocês que entraram depois, se tiver mais alguém que entrou depois aqui, volta. Eu vou deixar essa live salva. Volta lá, é uma live bem curtinha, ela deve estar aqui com 20, 25 minutos. E volta lá, assiste, compartilha com as pessoas para poder impactar o máximo de vidas possível essa live aqui, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, semana que vem nós estamos aqui de volta, ajuda a gente a divulgar isso aí na semana que vem, eu vou estar colocando isso aqui lá no canal do YouTube também, lá vai estar com um delay aí de uns 10 ou 15 dias, que lá eu ponho um pouco mais atrasado, mas nunca é tarde para poder impactar a vida de alguém, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, até a próxima semana.